Saudações pessoal, eu sou o Rafael Rocha Lima e você está no Magistrado Trabalhista. O tema do nosso vídeo de hoje é o informativo número 131 do TST, referente ao período de 29 de março a 4 de abril de 2016. A primeira decisão que o informativo nos traz é um julgamento do órgão especial do TST a respeito de um recurso administrativo de um magistrado do TRT da 2ª Região. O objeto central desse julgamento gira em torno do artigo 93, inciso 10 da Constituição Federal, relativo à necessidade de maioria absoluta para aplicação de penalidade a magistrado. Por maioria de votos, o órgão especial do TST resolveu dar provimento ao recurso para anular o julgamento do regional, determinando a baixa dos autos para que uma nova decisão fosse proferida, para que todos os desembargadores pudessem examinar cada uma das penalidades aplicáveis até que fosse alcançada a maioria constitucional. É interessante observar que o artigo 93, inciso 10 da Carta Magna, exige a maioria absoluta dos membros do tribunal para aplicação de penalidade a magistrado. Na maioria absoluta, devem ser levadas em conta, inclusive, os cargos que estejam vagos e os cargos de desembargadores desimpedidos. A Constituição Federal concede essa garantia aos magistrados, porque a aplicação de penalidade administrativa é algo grave, algo que macula a vida funcional do juiz. Então, o Constituinte entendeu ser importante que as penalidades fossem aplicadas pela maioria absoluta. Na sequência, o informativo traz um julgamento da subseção 1, especializada em dissídios individuais, que trata do trabalhador portuário. O objeto central da decisão diz respeito ao cálculo das horas extras. A SBDI 1 entendeu que o adicional noturno deve integrar a base de cálculo das horas extras. É interessante observar que o julgamento perpassa pela análise de duas orientações jurisprudenciais da SBDI 1. Você que está se preparando para concurso sabe da importância de bem compreender as orientações jurisprudenciais, de ter bem claro na sua mente as súmulas do TST, porque isso é muito cobrado em prova. Então, eu queria aqui ler com vocês as orientações jurisprudenciais 97 e 60. A 97 diz o seguinte: horas extras, adicional noturno, base de cálculo. O adicional noturno integra a base de cálculo das horas extras prestadas no período noturno. E a OJ 60, ela é específica dos portuários. Ela diz o seguinte: portuários, hora noturna, horas extras. Item 1. A hora noturna no regime de trabalho no porto, compreendida entre as 19 horas e 7 horas do dia seguinte, é de 60 minutos. Veja que interessante. Em relação aos trabalhadores portuários, a hora noturna ela é diferente da classe geral dos empregados. Ela começa às 19 horas e termina às 7 horas do dia seguinte. É um período de tempo maior do que o previsto para os trabalhadores urbanos e rurais. E a peculiaridade é que ela é de 60 minutos, ela não é igual ao dos demais empregados. Ao dos empregados, na verdade. O item 2 da OJ diz o seguinte: para o cálculo das horas extras prestadas pelos trabalhadores portuários,
observar-se-á somente o salário básico percebido, excluídos os adicionais de risco e produtividade. Pelo que vocês observam, existe uma aparente contradição entre a OJ 60 e a 97, na medida em que o item 2 da OJ 60 parece restringir a base de cálculo das horas extras dos trabalhadores portuários apenas ao salário básico, enquanto a OJ 97 diz que o adicional noturno também integra a base das horas extras. Numa interpretação que levasse em conta o princípio da especialidade, a tendência era que se considerasse que, dada a especificidade da OJ 60 em relação aos portuários, que o adicional noturno não integraria a base de cálculo das horas extras dessa categoria. Mas o TST, nessa importante decisão da SDI 1, disse o contrário. E o fundamento, é claro, não poderia deixar de ser, o maior desgaste a que é submetido o trabalhador durante o período noturno. Aqui na ementa aqui do julgado diz que há prevalência do disposto na OJ 97 e não incidência do item 2 da OJ 60. Isso é realmente uma valorização do direito dos portuários, é uma conquista importante e é uma decisão que está em sintonia com a Constituição Federal, tendo em vista que os direitos inscritos no artigo 7 são direitos sociais e a eles deve ser dada máxima efetividade. Dando continuidade aqui à nossa análise do informativo, temos que destacar mais uma decisão da SDI 1 que trata da incompetência da Justiça do Trabalho para resolver questões relacionadas a contrato de estágio, envolvendo estagiários e administração pública. A SDI 1 levou em conta o julgamento, a medida liminar proferida na ação direta de inconstitucionalidade 3395, que trata da competência da Justiça do Trabalho após a reforma do Poder Judiciário, após a emenda 45. Até o momento, tem prevalecido essa decisão liminar no sentido de que a competência da Justiça do Trabalho não abarca os litígios envolvendo servidores públicos e trabalhadores que se ligam à administração pública por um vínculo funcional administrativo, ou seja, servidores estatutários não têm suas demandas apreciadas na Justiça do Trabalho, e sim na Justiça Comum. A partir desse entendimento, a SDI entendeu que caberia à Justiça Comum apreciar uma ação civil pública que tem como objeto denúncia contra o Centro de Ensino Integrado Empresa e Escola, em face do descumprimento do artigo 37 da Constituição Federal. Olha que interessante. O Ministério Público do Trabalho propôs essa ação civil pública sob a alegação de que o CIEE não estava dando a necessária publicidade aos contratos de preenchimento de vagas de estágio em instituições públicas. Ele entendeu que estava havendo uma violação ao princípio da impessoalidade e moveu essa ação coletiva, e o CIE provavelmente levantou essa questão na defesa, a questão da incompetência, e acabou prevalecendo por maioria o entendimento que caberia à Justiça Comum examinar essa questão. Na sequência,
temos mais um julgamento da SDI1 também a respeito do artigo 114, inciso 1 da Constituição Federal. A SDI1 também entendeu que, na esteira daquela decisão liminar proferida na ADI 3395, que a Justiça do Trabalho não seria competente para examinar demanda envolvendo a administração pública e o servidor público. A ementa do julgado diz expressamente: a Justiça do Trabalho é incompetente para processar e julgar demanda na qual resultou caracterizada a admissão de servidor após a Constituição da República de 88, sem prévia submissão a concurso público. Olha que interessante, eu já tive a oportunidade de atuar em várias demandas em que o trabalhador contratado pela administração pública, na forma do artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, pleiteava a nulidade daquela contratação temporária, dizendo que a contratação que era para ser temporária tornou-se definitiva, que foi extrapolado o prazo determinado de duração de contrato, de maneira que o contrato de trabalho temporário seria nulo e, de consequência, eles teriam direitos a todos os benefícios da CLT, incluindo horas extras, adicional noturno, FGTS, equiparação salarial com servidores efetivos, e tem prevalecido a tese de que a Justiça do Trabalho não tem competência para examinar demandas nessa natureza, ainda que requerida a nulidade do contrato administrativo firmado. E então o TST, pela SDI1, mais uma vez reafirma esse entendimento que até então tem prevalecido com a certa segurança. É possível, inclusive, que o candidato, se deparar com a questão dessa em prova objetiva, possa afirmar que a Justiça do Trabalho não tem competência para examinar demandas dessa natureza. Bom, pessoal, era isso que tinha para hoje. Espero que vocês tenham gostado. Peço que deixem aí seus comentários, suas críticas e sugestões, para que nós possamos aperfeiçoar cada vez mais nosso trabalho. Um abraço.